Finalmente a história de Star Wars The Bad Batch caminhou um pouquinho e tivemos a concretização do projeto Manto de Guerra, o projeto que substituiu os Clone Troopers pelos Stormtroopers. É o que a gente vai discutir agora neste vídeo do Diário Rebelde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e vamos falar de The Bad Batch agora na reta final da primeira, por enquanto única, temporada. Aproveito para lembrar você da Rifa Rebelde, é isso aí, são muitos prêmios que quem ganhar a rifa leva todos. E olha só R$10 cada número, o link tá aqui embaixo na descrição. Corre para aproveitar e boa sorte. Estamos no episódio 14, o episódio Manto de Guerra, que começa com o Rex pedindo ajuda ao Bad Batch para resgatar um Clone Trooper amigo seu que estava em apuros em uma base escondida sob a montanha. O Bad Batch chega então para resgatar aquele que é Gregor, um clone comando que estava preso por ter desertado do Império. Eles conseguem resgatar o Gregor, mas na fuga Hunter fica para trás e nesse meio tempo eles descobrem que estão sendo oficialmente substituídos pelo Império. Enquanto isso, em caminho, as tretas entre Kaminoanos e Império se agravam. Nala Se e Lama Su tentam fugir do planeta sabendo que o Império não lida bem com quebra de contrato, por assim dizer, mas Nala Se acaba sendo cooptada como cientista para o Império Galáctico, enquanto Lama Su não tem a mesma sorte. E falando sobre quebra de contrato, aconteceu justamente o que a gente vinha teorizando nos últimos reviews. O Império cancelou os contratos com os Kaminoanos para iniciar uma produção, recrutamento, na verdade, de troopers que fossem totalmente leais ao Império e completamente alistados, né? Que eles se sintam à vontade para demonstrar essa lealdade para o Império segurando em armas, enquanto os Clone Troopers eram um gasto desnecessário. Este foi o projeto Manto de Guerra. Tem um detalhe muito importante aqui, que é justamente o Lama Su, primeiro-ministro de Kamino, falando que o Império não lida muito bem quando separam as partes, né? Então que provavelmente o Império Galáctico não deixaria Kamino seguir com a sua produção, conseguir outros clientes para poder produzir mais clones, como eles faziam no passado, e que o Império não é a República Galáctica. Pois é, aí ó, foram se metendo com o Palpatine, veja no que deu. Novamente, isso foi algo que a gente martelou já no Diário Rebelde, no vídeo sobre como os Clone Troopers foram substituídos por Stormtroopers, que eu deixo aqui em cima, e a resposta oficial do canon que finalmente temos é esta: o Império Galáctico não tinha, ou melhor, até tinha, mas não queria dispendiar verba para poder continuar a produção de Clone Troopers e acreditava que Stormtroopers, que soldados alistados e leais ao Império, teriam mais efetividade no momento novo da galáxia, o momento da dominação imperial, em que números contavam mais do que habilidade. Veja só, acho que eles erraram um pouco a mão aí. Uma curiosidade bem rápida aqui é que no momento que Gregor tá fugindo da base imperial, ele é perseguido por clones comando e Clone Troopers. Na verdade, Stormtroopers, né? Parecem ser os Stormtroopers, já com uma primeira versão de armadura. E ele está sendo perseguido por uma espécie de doguinhos de caça, né? Uma raça lá de simular cachorro de caça. E, se não me engano, assim, na análise bem rápida, parecem ser do mesmo tipo, da mesma raça que perseguiu Ahsoka Tano no final da 5ª temporada de The Clone Wars. E falando neles, temos aí o retorno canônico dos Clones Comando, os Clones Comando Esquadrão, que era de elite da República Galáctica e estrelou especificamente, principalmente, o jogo Star Wars Republic Commando, o Esquadrão Delta, que por sinal aparece também em Star Wars The Clone Wars numa cena super rápida. E agora a gente tem mais Clones Comando aparecendo com a armadura cor padrão ali de Star Wars Battlefront 2 de 2017. Foi muito legal ver esse tipo de clone voltando, já que muitos dos fãs costumavam reclamar, dizendo: pô, estão usando aí o Bad Batch, cadê os clones comando, cadê os clones comando? Tá aí os clones comando ficaram do lado do Império, exceto um clone comando, ele que a gente teorizou que poderia aparecer de alguma forma, que o Rex poderia resgatar, a gente comentou sobre ele aqui nas análises de The Bad Batch, que é o Gregor, o clone comando loucaço, sobrevivente aí da Guerra dos Clones, e também um dos amigos de Rex, que fica com o Rex e o Wolf lá escondidos ali no
período de Star Wars Rebels. O Gregor era um clone comando que tinha perdido a sua memória e estava meio isolado, né, da batalha durante as Guerras Clônicas, até que ele é acordado aí por aquele esquadrão ali dos droids, aquele esquadrão dos droids lá daqueles meio que fillers, se não me engano. E aí o Gregor, ele levanta para a sua missão novamente, tenta fazer com que a galera escape e é explodido no final do episódio de The Clone Wars. E engraçado que ele até menciona isso, é muito legal ele ter mencionado isso, porque muita gente estava achando que poderia até ser outro Gregor, não o mesmo Gregor desse episódio de The Clone Wars. E tá tudo ali, ele já tá começando a ficar meio doidão, a voz rouca, rindo pra caramba. Esse é o Gregor que a gente conhece em Star Wars Rebels. Um detalhe muito bacana desse episódio é que, se você perceber, a trilha sonora lembra em várias partes a trilha sonora do episódio 4, Uma Nova Esperança. Por exemplo, tem um certo momento que eles estão observando os clones comando e os novos Stormtroopers, né, ali de longe na base, e aí toca o tema imperial do episódio 4, que a gente pode dizer que é o tema dos Stormtroopers, por exemplo, que é mais ou menos assim. Pam, 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 parará, parará, parará. E para seguir com essas referências aí, temos a designação TK, no momento que o Tech está ali rastreando. Tech ou Echo? Os dois, né? Estão ali rastreando como encontrar o Gregor. Eles encontram que tem apenas 50 unidades clone e um total de 1000 unidades TK. Que negócio é esse? Que unidades são essas? TK é a designação das unidades Stormtroopers no Império. Por isso que eles são o TK-420, TK-321, TK-1138, sei lá. O TK define o que é o Stormtrooper, né? A designação Trooper, enquanto na República Galáctica e no início ali do Império, CT é a designação de Clone Trooper. E várias outras designações. CC, que não é no caso o cheirinho ruim que vem debaixo do braço, é a designação dos clones comando. Muitas dessas designações existem no fã-clube Imperial 501, 501st Legion, que não é só Imperial, na verdade, é um fã-clube que pega todos os malvados de Star Wars. E aí, para identificar os seus membros, eu um deles, inclusive, eles têm designação de número e das duas letras que compõem o traje que a pessoa é aprovada. Então, TK é Stormtrooper, ID, se não me engano, é Imperial Officer, oficial imperial, que eu tenho também. SL é Sith Lord, então SL, sei lá, 1138 é um Sith Lord registrado nesse fã-clube, no 501. Eu tenho um traje de Kylo Ren, a designação é DS, não sei porquê também, mas tudo bem. E é só uma curiosidade mesmo para vocês pegarem aí do mundo dos fã-clubes de Star Wars. E sobre Lama Su, meu amigo, deu ruim mesmo, porque você estava tentando fugir, né, com a Nala C, e ela acabou capturada pelos imperiais enquanto roubava os registros médicos para construírem a sua fazendinha de clones em algum outro lugar. Não deu certo. O Império e o Almirante Rampart descobriram, recrutaram Nala C aparentemente à força, e ali eu fiquei um pouco na dúvida se Nala C tinha dado com a língua nos dentes para o Império, ou se o Império realmente tinha capturado ela enquanto ela estava tentando fugir. Eu fiquei nessa dúvida. O que você acha? Comente aí embaixo. E acabou sobrando pro Lama Su, que é o político, e o Império disse muito bem que não tem vez para políticos, como a gente deve imaginar que é um sistema totalitário fascista. Agora, a Nala C será designada para trabalhar como cientista no Império, e aí abre a porteira novamente para a gente ter vários experimentos clone, como a gente tem visto nos materiais canônicos de Star Wars, como em The Mandalorian, nos remanescentes imperiais, em Exegol, Palpatine tentando se clonar, e sim, gente, isso é canon, foi mal. Então tem aí a Nala C agora participando do Império, provavelmente ela vai ter algum tipo de parte aí desse tipo de projeto. E o episódio termina com Crosshair encarando Hunter, que foi capturado, fazendo com que seus amigos fugissem, Omega, Wrecker, Tech, Echo e o Gregor, agora fugindo lá da base. E agora o Hunter, coitado, o Hunter foi capturado, tá cercado e foi confrontado pelo Crosshair. Finalmente a história de The Bad Batch caminhando para esse conflito, trazendo mais informações e aquecendo mesmo o que a gente quer ver, né? Trazendo tudo que a gente imagina ali daquele período do Império Galáctico, como a gente viu nos primeiros episódios. Agora a gente vai ver nessa reta final. E aí, coitado, o Hunter tá na pegada, é o Baby Yoda agora sequestrado pelo Império, né? E o pessoal vai ter que ir resgatá-lo. Como será que isso vai acontecer? Será que alguém vai rodar? Será que o Hunter vai morrer? É o que a gente vai ver nos próximos episódios de The Bad Batch. Eu convido você para acompanhar aqui no Diário Rebelde. Inscreva-se no canal, não esqueça de ativar o sininho Jedi para receber as notificações da Força e que a Força esteja sempre com você.